Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro de contos Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Roana. Vamos ver tintim por tintim dos 8 contos que nós temos aqui. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, curte, comente para nos ajudar e compartilhe nosso vídeo com todos aqueles que têm interesse nesse tipo de assunto. Já peço para que, caso você vá comprar qualquer produto pela Amazon, compre pelo nosso link que está aqui no box de descrição, pois assim você ajuda o nosso canal sem pagar nada mais por isso. Ajude-nos, compartilhe conhecimento. Pessoal, estamos diante de literatura moçambicana. Esse livro foi publicado em 1964. Moçambique ainda era colônia de Portugal, mas nesse ano de 64 houve, digamos assim, que um estouro pela luta pela independência. Moçambique só vai conseguir deixar de ser colônia em 1975 e aí passa por uma guerra civil terrível até 1992. O Luiz Bernardo Roana nasceu em Lourenço Marques, que hoje é Maputo, a capital do país, a capital de Moçambique, e ele fez, gente, parte da Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique. Nós vamos ver aqui no livro que a sua literatura é como se fosse um protesto contra o domínio português. E como ele teve uma participação política muito ativa nesse movimento da independência, ele foi preso em 1964, que foi o ano de publicação do livro, e passou 3 anos na cadeia. Veremos aqui uma série de denúncias sobre as mazelas da colonização. O livro é escrito em língua portuguesa, que é a língua do colonizador. No entanto, Luiz Bernardo Roana vai usar uma série de palavras africanas, o que vai dar um caráter bem especial ao livro. Isso dá, digamos assim, um certo ar de identidade aos moçambicanos. Conforme a gente for trabalhando os contos, em alguns momentos eu vou chamar atenção para vocês de repetição de alguns trechos e de modo proposital. Durante ali a história sendo narrada, o Luiz Bernardo Roana escolhe alguns trechinhos e os traz mais de uma vez, ou integralmente iguais, ou mudando algum pedacinho. Isso também é muito interessante aqui na obra. Vamos então ao primeiro conto, que tem exatamente o mesmo nome do título do conto. O primeiro conto é então Nós Matamos o Cão Tinhoso, e é o maior do livro inteiro. É o mais longo. Tinhoso, gente, nós podemos entender de 2 modos, tanto do modo físico quanto do modo psicológico. Físico pode significar cheio de feridas, ferido, ou a gente pode entender de modo psicológico como teimoso. A gente tem aqui um narrador em primeira pessoa, é uma criança, um menino, o Ginho, que frequenta a escola. A gente vai ver que o espaço inicial do conto é a escola, e ele abre a história exatamente com uma descrição desse cão tinhoso. O cão tinhoso tinha uns olhos azuis, que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas que lhe escorriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar como uma pessoa, a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Esse trechinho final, a olhar como uma pessoa, a pedir qualquer coisa sem querer dizer, vai aparecer em mais partes do conto. O Ginho, então, vai dizer pra gente que via o cão tinhoso todos os dias andando ali perto da escola. Geralmente, ele nunca
morria. Dormia o tempo todo e dava para ver os ossos. Ele era tão magro que dava para ver os ossos em seu corpo. E ele tinha assim umas tremedeiras, mesmo sem estar frio. Um dia, esse cão ficou o tempo todo no portão da escola, vendo os outros cães brincando no capim. E aí ele tremia muito nesse dia, mas foi a única vez em que o Ginho viu o cão com a cabeça levantada, o rabo direitinho e as orelhas espetadas de curiosidade. Então, olha, aqui a gente tem uma coisa interessante, né? O cão sempre ficava de cabeça baixa. Essa foi a única vez em que o Ginho o viu de cabeça erguida. Às vezes, os outros cães paravam de brincar, olhavam para o cão tinhoso, latiam para ele, bravos, mas o cão tinhoso não fazia nada. Então, os outros cães lhe davam as costas, voltavam a brincar. Só que uma dessas vezes, o cão tinhoso revidou. Ficou chiando com a boca meio fechada e meio que quis avançar para os outros cães. Quando os outros cães viraram para ver o que ele queria, ele teve medo, parou no meio da estrada. O cão do Senhor Souza aqui, gente, todo mundo que é chamado de senhor, são autoridades. O Ginho, a gente vai ver que é um menino negro, ele é um menino nativo, só que ele é um menino escolarizado, que vai ser diferenciado aqui na escola. Pelo menos ele tem a oportunidade de frequentar a escola, de conhecer a língua portuguesa. Então aqui é dito pra gente, né, que o cão do Senhor Souza, o Bob, conversou com os outros cães, foi até o cão tinhoso que nem se mexeu enquanto o Bob cheirava seu rabo. Aí depois o Bob disse algo para os outros cães, o leão, o lobo. Esse lobo vai aparecer mais lá na frente em outro conto. O Mike, o Simba, a Mimose e o Lulu. E todos ladraram muito bravos para o cão tinhoso. Ele não respondeu, recuou de medo e voltou à escola. Ele passa pelo Ginho, olha o trecho se repetindo, gente. Como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Nós vamos acompanhar aqui no conto a personificação do cão tinhoso. E aí a gente vai ver bem agora aquela descrição física, que ele é cheio de feridas, olha, tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Ninguém gostava dele porque era um cão feio, ninguém gostava de passar a mão nele. A única pessoa que gostava era a Isaura, que é uma menina também criança, que estuda ali na escola, só que ela vai ser descrita como alguém com problemas mentais. Vai ser chamada de maluquinha aqui. Assim como o cão tinhoso, a Isaura vai sofrer discriminação. Então, os dois, cão e Isaura, são dois indivíduos pedindo socorro em uma sociedade discriminatória. O Kim, colega do Ginho, só que o Kim é branco, a gente percebe isso porque em vários momentos ele chama de modo pejorativo os outros de preto. O Kim é meio que o líder do grupo. Disse um monte de coisas sobre o cão tinhoso, que o narrador, o Ginho, nem sabia que se eram verdades ou não. Disse que ele era muito velho, falou sobre a bomba atômica com os japoneses morrendo, o cão tinhoso fugindo dela, inventando um monte de coisa. E ele contaria a história em troca do Ginho passar a resposta numa prova. Então a gente recebe mais uma informação aqui, né? O Ginho é um bom aluno, querem que ele passe cola para os outros. A gente já mencionou então que a Isaura era a única que gostava do cão. Gostava tanto que até lhe dava o seu lanche. Ela era chamada de maluquinha não apenas pelos colegas, inclusive pela professora. A Isaura também não tem amigos. Ninguém gostava do cão,
mas ninguém também gostava da Isaura. As outras meninas não gostavam dela, faziam uma roda em torno dela e ficavam tirando sarro. Isaura, cão tinhoso, cão tinhoso, cão tinhoso, usando ali, né, o cão tinhoso como se fosse um adjetivo para tentar diminuir a Isaura. Isso chama atenção porque apenas uma criança com problemas mentais gostaria do cão tinhoso. E o coitado do cão não fazia nada para ninguém, porque todos ficavam tão incomodados apenas com a presença dele. A professora, inclusive, vai tratar mal também o cão tinhoso. Quando a menina tá passando a mão no cão, fazendo carinho nele, a professora grita: "Ó, menina, que pouca vergonha é essa? Vai já lavar as mãos." Ali na fala da professora, a gente tem uma avaliação moral. Por que era uma pouca vergonha? Porque é como se fosse uma relação incestuosa, como se Isaura e o cão fossem irmãos. E os olhos de Isaura não eram azuis como os do cão, mas eram grandes e olhavam como os olhos do cão tinhoso, como uma pessoa pedir qualquer coisa sem querer dizer. Olha o trecho se repetindo. Olha as características aí do conto do Luiz Bernardo Roan, as peculiaridades. Bom, até então a gente estava na escola. Aí num sábado, num clube, outra mudança de espaço. A malta, a turma, o grupo de meninos, de desordeiros, ia treinar futebol. E naquele dia não queriam deixar o Ginho jogar. Então ele foi ver o senhor administrador e os outros, olha, senhor administrador, olha o poder. E outros que estavam na varanda do clube jogando a sueca. E ele estava levando, digamos assim, um capote do doutor da veterinária. O senhor administrador fica com muita raiva, querendo descontar nos outros. Diz por que o cão tinhoso ainda estava ali vivo. Por que ele continuava vivo? Ou seja, ele tinha que morrer. Tinha que ser morto, na verdade. Conclui o Ginho. Tava com raiva, sobrou para quem? Pro cão. E o senhor administrador pede pro doutor da veterinária dar um fim no cachorro. Então, repito, gente, o cão incomoda sem fazer nada. O cão incomoda porque não está dentro dos padrões esperados pela sociedade. Quantas vezes a gente vê isso no nosso próprio cotidiano? As pessoas incomodadas com as outras porque elas não estão dentro dos padrões esperados. Então o conto é bastante atual, não só para Moçambique, como aqui para o Brasil também. O que vai ser feito então? O senhor Duarte, da veterinária, vai conversar com os meninos, dizendo que tinha algo para eles. Os rapazes deveriam liquidar o cão tinhoso, pegá-lo com uma corda, levá-lo para o mato, brincar de dar uns tirinhos, coisa que o veterinário sabia que eles faziam de modo irregular. Mas aquilo também, eles não podiam ser pegos matando o cão tinhoso. Caso contrário, seriam punidos. Então, ninguém podia saber. Então, vocês gostam de brincar de dar uns tiros? Eu tenho um serviço para vocês. Vocês vão pegar o cão tinhoso e vocês vão eliminá-lo. Só que isso tem que ser escondido. Ninguém pode saber. É o nosso segredinho. Cada um do grupo, então, vai para sua casa para pegar a arma escondido. Eram 12 quando eles foram para Estrada do Matadouro com o cão tinhoso. Então, nós temos mais um local aqui na história. Quem arrastava o cão pela corda era o Faruque, que era aquele que não tinha espingarda. Uns moleques do Costa vêm vê-los passar por ali, mas o Kim põe todo mundo para correr, apesar de o Ginho achar que esses rapazes estavam seguindo-os. Eles vão entrando no mato e é o Ginho quem começa a segurar a corda do cão tinhoso. Houve um sorteio com uma moeda e o Ginho foi sorteado. O Kim arruma as balas para atirar no cão, que por sua vez se encosta nas pernas de Ginho.
tremendo e chiando baixinho. Aí o Ginho se arrepende de estar participando daquilo. Ele começa a sentir uma vontade de chorar. Não chora, segura o choro, porque imagina chorar no meio da turma, ia ser zoado eternamente. E propõe que eles não matem o cão. Ginho se propõe a cuidar do animal, tratar dele, curá-lo e tudo mais. Há uma discussão entre os rapazes sobre qual arma eles vão usar. Outros meninos também vacilam com relação à decisão de matar o cão. O Ginho vai acabar confessando que está com medo. Então, olha que situação difícil, né? Quando chega a hora, o Kim não quer saber, gente. O Kim não cede, ele quer matar o cão a qualquer custo. E o Kim é o líder do grupo. Ele manda desatarem a corda, chega a questionar se a malta nunca ouviu matar um preto. Olha as coisas que o Kim fala. O Jim, que é chamado ali entre os amigos de toucinho, é quem desata a corda e pede baixinho desculpas ao cão. Diz que vai tentar pedir de novo para poder cuidar dele. Segundo o Ginho, o cão olhava para ele como se ele tivesse culpa e ele tinha medo de olhar nos olhos do cão. O Faruk também achava que deviam deixar isso para outro dia, não deviam matar o cão naquele momento, não. Já o Kim queria que, como o Ginho estava com medo, que ele desse o próprio tiro, o primeiro tiro, e aí o Ginho vai inventar um monte de desculpas e tudo mais. O Kim vai tirar sarro dele, dizendo que ele não é macho como os outros, chama-o de maricas. Aquela coisa entre meninos, né? Ah, você não tem coragem de atirar no cão. O Ginho se vê pressionado, se vê obrigado a atirar, mas vai conversando com o cão e pedindo desculpas antes de apertar o gatilho. E aí ele nos conta que seu tiro deve ter magoado muito o cão Tinhoso. Olha como o cão é personalizado, gente. O cão fica até magoado, sentimentos humanos. E ele diz que acha que o cão ficou magoado porque ele gritou como uma pessoa e gemia como uma criança. Aí, quando o Ginho abre os olhos, na verdade ele vê que quem gemia era a Isaura, que estava abraçada ao cão. Talvez aqueles meninos lá do Costa tivessem contado para ela. A malta vai ficar muito brava, vai mandar o Ginho tirar a menina de lá, explicando que foi o senhor Duarte quem os mandou fazer aquilo. O Ginho consegue fazer com que a Isaura largue o cão e vai falando com ela enquanto os outros moleques estão em contagem para atirar ao mesmo tempo. Vão embora dali, a malta vai embora dali. Alguns comentando sobre os tiros. O cão Tinhoso estava morto. Outro dia, no intervalo do lanche, o Kim vai conversar com o Ginho. Conta que a Isaura pediu ao pai para baterem neles porque eles mataram o cão. Questiona se deviam ter matado o cão e pede para o Ginho passar a prova para ele. Vão para aula. E é assim que a gente finaliza o conto. A morte do cão Tinhoso, gente, pode ser símbolo da morte do moçambicano que aceita tudo, passivo, que não faz nada para mudar a situação em que se encontra. Então, a partir dali, os moçambicanos vão à luta. Só que a gente vai ver também em vários contos que, às vezes, o aguentar calado as coisas é uma maneira de sobreviver. É uma maneira de não ser silenciado, porque quando você se revolta e já vão tomar uma providência contra você, te eliminando, você não tem mais como lutar. Ficar calado, aguentar tudo, também é uma forma de resistência, é uma forma de sobreviver. O cão Tinhoso não fazia mal para ninguém, incomodava simplesmente por ser
diferente. Profundo, não é mesmo? Não tem como a gente assim não se comover com o que acontece com o cão. Se ele estava cheio de feridas, com aparência ruim, por que não cuidaram dele? Preferiram eliminá-lo. O segundo conto, Inventário de Imóveis Adjacentes, é um conto bem curtinho. Um inventário, gente, como se fosse uma lista de objetos, de propriedades, uma lista de pertences de alguém. Imóveis são os objetos, o que tem numa casa, por exemplo, as partes dela, seus cômodos. Jacentes, que são aqueles que jazem, são os membros da família que estão dormindo, porque esse inventário vai ser feito numa noite de insônia. Vamos entrar aqui no conto para a gente entender o que está acontecendo. Então, mais uma vez, estamos diante de um narrador em primeira pessoa, é uma criança. Se a gente leva em consideração o livro como um todo, a gente chega à conclusão que o narrador desse conto é o próprio Ginho, que também narrou o primeiro conto, e era uma noite, todos dormiam, ele estava com insônia, ele não estava dormindo, e ele decide contar exatamente tudo que tem na sua casa. Então, nós vamos conhecer com detalhes a casa de um menino cuja família é preta e estamos diante, digamos assim, do colonizador e eles são os colonizados. Eles vivem enquanto Moçambique ainda é colônia de Portugal. Bom, ele diz pra gente logo de cara que todas as portas e janelas estão fechadas porque o papá não gosta de dormir com elas abertas e acha que ele sempre foi assim, mesmo antes da doença. Então, por que será que o pai do Ginho quer deixar tudo fechado? Por que esse medo de deixar qualquer coisa aberta? Naquele momento, o pai estava dormindo no quarto do Ginho e não eram só os dois que estavam ali, tinha vários irmãos do Ginho junto, porque os médicos recomendaram que o pai dormisse numa cama dura e depois que o pai teve alta, acharam melhor não mexer na cama de casal do antigo quarto do pai. O ar ali então está pesado, tudo fechado, sufocado, porque o pai não quer abrir nada, né? Isso quer dizer muita coisa pra gente. Estão dormindo ali 5 pessoas, incluindo o narrador, e ele vai contando como era a casa. E, gente, estão dormindo, só que tem várias pessoas dividindo cama de solteiro. Então, a gente tem 3 camas de solteiro ali, a gente tem um berço ali e mais de uma pessoa dormindo. Então, são 2 quartos apenas. A casa é bastante simples e o pai está dormindo com os outros filhos no quarto do Ginho, e aquele ambiente sufocado, tudo fechado. O Ginho vai nos dando detalhes, então, sobre como eram as coisas. Diz pra gente que o papá já foi preso. Por que será que o pai dele já foi preso? O que isso quer dizer pra gente? Diz também que os colchões eram de palha, menos os da mamã. Inclusive, o quarto dela era melhor que o quarto deles. Que debaixo da cama dele está o material de pintura e de desenho e que também há caixotes com livros. Nossos caixotes com livros ficam escondidos no quarto. Enquanto na sala de visitas há muitas revistas da moda. Então, olha só que interessante. Na sala de visitas estão as revistas da moda da mamã, que o pai acha horrível, uma porcaria. Então, por isso o Ginho não tem vontade de ler, enquanto os livros estão escondidos no quarto deles. Gente, então a família escolarizada, uma família que lê e lê certas coisas escondidas. A gente pode pensar, não está dito nada claramente aqui, que o pai luta de algum modo pela independência de Moçambique. O Ginho, então, nessas 5 páginas aqui,
foi fazendo uma lista, digamos assim, sobre como estavam organizados os cômodos da casa. Além dos 2 quartos, a gente tinha uma cozinha e a sala de estar, e eles tinham um criado. Então, a situação deles é bastante simples, mas eles são escolarizados. No entanto, a gente ainda tem um criado que lá na frente, em outro conto, nós vamos ver que tem uma situação de vida bem pior que a deles. Vamos para o terceiro conto, Dina, que é uma palavra africana por influência do inglês dinner, que significa ali a hora da comida, a hora do almoço. Aqui a gente já tem um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, e ele vai contar pra gente a história do Madala. Ele vai falar sobre o Madala. Madala é um ancião, um idoso, então esse retratado como alguém muito experiente, sábio, e ele está dobrado sobre o próprio ventre, está agachado, trabalhando na machamba. Machamba é um terreno com plantação. Aqui no caso a gente vai ter plantação de milho, e ele ouve, enquanto ele está trabalhando, as 12 badaladas do meio-dia. Mas não endireita o corpo, por saber que não deveria largar o trabalho até ouvir a ordem do capataz. Gente, nós teremos nesse conto trabalho em situação análoga à escravidão. O Madala vai arrancando as plantas, as ervas daninhas, sob aquele sol forte na machamba, onde está sendo cultivado milho. Ali é uma plantação de milho, e nós vamos acompanhando seus pensamentos e suas dores. Perto dele está outro trabalhador na mesma labuta, o Filimone. Também é possível ver ali, da posição do Madala, a figura do capataz, que parece atrasar a hora da Dina como uma punição. Quando o capataz finalmente diz que é hora de comer, o Madala não se levanta imediatamente, ele espera um pouco, porque a sua experiência lhe dizia que não era bom mostrar ao capataz que tinha pressa em largar o trabalho. Já outros 2, inexperientes, tinham feito o contrário, né? Já foram se levantando rapidinho e, consequentemente, levaram bronca do capataz. Bom, finalmente inicia-se a marcha para que eles possam comer. Devemos dizer que o capataz é branco, os trabalhadores são negros, que estão de toda maneira tentando sobreviver. E nesse momento aí do almoço, a Maria, filha do Madala, acaba indo visitar o pai. E um outro trabalhador que estava ali com eles, o Dimo, parecia gostar muito da moça Maria, muito linda. Só que o Madala sabia que, como a Maria dormia com muitos homens, ninguém queria se casar com ela. Ou seja, gente, enquanto os homens estavam se matando ali para trabalhar na machamba, o modo da mulher sobreviver, aqui no caso representado pela Maria, é a prostituição. Todos os homens então lançando olhares para Maria, inclusive o capataz, que aproxima-se com um cigarro na mão. A Maria tinha ido, né, visitar o pai, conversar com ele e tal. Só que o capataz não sabia que a Maria era filha do Madala e começa a conversar com ela, insinuar, fazer certas insinuações sobre a profissão dela, e tudo mais. E é no diálogo entre a Maria e o capataz que nós vamos perceber a dificuldade que ela tem com a língua portuguesa, assim como os outros trabalhadores que estão ali. Então, quando os diálogos estavam parecendo para a gente bastante fluentes, é porque estava acontecendo em outra língua. E aí, quando de fato ela tem que conversar com o capataz,
a gente vê essa dificuldade com o português. O Madala queria ouvir a conversa entre sua filha e o capataz de todas as maneiras tenta ouvir, mas não consegue. O capataz vai até a machamba, vai até o meio da plantação de milho e ela obedece e vai também até essa plantação, achando que eles marcariam um encontro para mais tarde. Não tem como a Maria dizer não ali para ele, senão ela sofreria algum tipo de represália. Bom, só que o que acontece, gente, a descrição da cena aqui é muito sutil. A Maria vai ser abusada, vai ser violentada pelo capataz ali na plantação de milho. E todos, inclusive o Madala, vão presenciar esse estupro. Eles não veem diretamente o estupro, mas eles veem o modo como o milho se mexe e tudo que está acontecendo ali. Então, olha a situação do Madala. O pai está presenciando uma violência contra a filha e não pode fazer nada com relação àquilo. Enquanto aquilo acontecia, o Madala puxa uma plantinha e vai colocando força naquela plantinha, arrancando folhinha por folhinha. O Dimo vai lançando palavras de apoio para o Madala. Em um instante, gente, um monte de homem tá rodeando o Madala, porque ele era muito respeitado e bastava uma palavra dele para que todos se rebelassem contra o capataz. Bastava uma palavra. Quando a Maria e o capataz voltam, a Maria pergunta por que ele tinha feito aquilo, por que ela não queria fazer aquilo. Então aí o estupro fica ainda mais claro pra gente. Por que ele fez aquilo? E um jovem pergunta a Madala, o que a gente deve fazer? Todos viram, Madala, o que o capataz fez à sua filha. Para piorar, gente, no meio de todo mundo, o capataz joga uma moeda de prata para Maria como pagamento na frente de todos. É só aí que ele vai ficar sabendo pela boca da própria Maria que o Madala é pai dela. Aí ele tenta contornar a situação, né? Diz que não sabia, fala pro Madala que a Maria, na verdade, é amiga dele, que se ele quisesse, ele podia passar a tarde ali conversando com ela, não precisa voltar a trabalhar à tarde, faz outras propostas para tentar amenizar a situação. Todo mundo aguardando uma palavra do Madala para se rebelarem. Tanto que o capataz manda todos voltarem ao trabalho e eles não voltam. Ficam em pé, imóveis. O capataz, sem saber o que fazer, dá a garrafa de vinho que ele não compartilhava com ninguém, oferece a garrafa de vinho para o Madala aceita, bebe, derrama na barba, derrama no corpo, devolve a garrafa de vinho vazia. Era como se fosse uma revolta silenciosa, porque ele era sábio, gente. Ele sabia que não adiantaria eles se revoltarem contra o capataz. Era apenas uma pessoa ali. E quem se rebelasse era punido, geralmente com a morte. Então, todo mundo está esperando por ele, né? Uma palavra dele, ele levanta e volta a trabalhar. E outros vão fazendo o mesmo. Um jovem do grupo que estava revoltado, inclusive com a falta de ação do Madala, leva 2 garrafadas do capataz na cabeça. Aquele que se revolta morre. Então, muitas vezes, aguentar tudo em silêncio é uma forma de luta também. É uma forma de resistência. Mais um conto muito triste, né? Vocês estão vendo, pessoal, como o Luiz Bernardo Roana está contando com detalhes o que acontece no processo de colonização, como a exploração, como a violência, como a opressão.
Então, tudo muito triste. No quarto conto, intitulado A Velhota, a gente tem mais um narrador em primeira pessoa. Não é o Ginho agora. Esse narrador está apanhando, já começa o conto apanhando, é um jovem e cai lentamente. Ao abrir os olhos, ele vê o agressor, que era claramente alguém de poder, pela descrição da roupa e tudo mais, o colonizador, e ele só volta a abrir os olhos quando tinha certeza de que o agressor já tinha ido embora. Farto de provar aos outros que tinha batido nele. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual ele apanha. Não há explicações. O fato é que é um narrador jovem, um narrador negro que tem aquele espírito de revolta, de querer tomar uma ação ali contra as injustiças, de lutar contra tudo que estava acontecendo. Então tinha muito mais espírito de luta que a experiência. O narrador então nos diz então que precisava ir para casa, que fazia tempo que não via a velhota é sua mãe, e os miúdos é palavra usada para criança, são os irmãos mais novos do narrador. E ele não os via fazia tempo porque saía de casa muito cedo e voltava muito tarde. Apesar de dizer que não sabia se queria vê-los, fica claro aqui pra gente que o narrador não reagia como queria exatamente por conta da família, com medo de que algo fosse feito com eles. Aí ele pensa que ele vai chegar em casa, comer arroz e caril de amendoim, como queriam que ele fizesse. E ele chega exatamente no momento em que a mãe, a velhota, observava os miúdos comendo arroz. Inclusive, os miúdos estão ali meio que discutindo, meio que disputando um pedacinho de carne. E a mãe, aflita, pergunta ao narrador se ele quer comer. E ele responde que não sabe. E ela vai perguntar isso mais de uma vez. Por quê? Porque praticamente não tem comida, gente, nem para as crianças. A mãe não tinha comido. Só havia sobrado o coco, que é o arroz grudado no fundo da panela. Não havia mais comida. A mãe quer até fazer chá, caso as crianças continuem com fome. Então não havia comida suficiente nem para as crianças. Ela diz que não comeu, jura que estava sem fome, e aí o narrador também diz que está sem fome. Ou seja, os adultos estão deixando de comer para alimentar as crianças. Olha que situação terrível, que situação complicada. De repente, o narrador abraça a mãe, fazia tempo que ele não fazia isso, e ela pergunta se eles... Oficialmente a gente não tem a explicação de quem são eles, mas tanto o narrador sabe como a mãe sabe, e provavelmente são os brancos, são os colonizadores, os dois parecem saber quem são, né? A mãe pergunta então se eles bateram nele, só que ele não quer contar na frente das crianças. Inclusive o narrador chega a desejar que lá na frente os pequenos aceitem melhor as coisas que ele, ou que tudo mude, que a vida seja melhor. Depois que os miúdos saem, é que o narrador conta que bateram de verdade nele, lógico, quando ele estava todo machucado, a mãe já tinha percebido, e fizeram-no sentir pequeno. E o abraço da velhota era tão bom, ela era tão experiente. Então, olha, mais um conto triste, mais um conto que narra pra gente o que os moçambicanos estavam passando nas mãos dos portugueses. O próximo conto, Papá, Cobre e Eu. Mais uma vez a gente tem um narrador em primeira pessoa e é o Ginho de novo, gente. O Ginho que tinha narrado o primeiro e o segundo conto. A sua família estava comendo quando seu pai sai da mesa para ir ler o jornal. Aí a sua mãe, a mamã,
e os outros se demorariam mais ali, mas o Ginho não tinha vontade de continuar naquele lugar. A mãe o chama, pede para ver os olhos dele e conclui que o menino estava fraco. Era necessário tomar um purgante no dia seguinte. O menino vai para o quintal e vê a Sartina comendo. Sartina é a criada, então está comendo fora da casa, longe da família. E quando vê o Ginho, cobre bem as pernas, como se o menino tivesse querendo espiá-la. A mamã dá ordens para ela dar comida para o Totó, que é o cachorro da família, e ir organizando as coisas. Antes de ir para o serviço, o papá do Ginho foi ver a capoeira com a mamã. Capoeira é como se fosse um viveiro, uma gaiola, era onde ficavam as galinhas e os pintinhos. A mamã tá muito brava, porque ela tá falando há vários dias que as galinhas estão sendo mortas e há pintinhos e ovos desaparecendo. Ela tem certeza de que há uma cobra fazendo serviço ali. Eles precisam encontrar essa cobra o mais rápido possível. O papá diz então que no dia seguinte, que esse seria domingo, ele vai mandar alguém matar essa cobra. E a mamã, olha, diz que quer que isso seja feito rapidinho, porque ela não quer que nenhum de seus filhos seja picado pela cobra. O Ginho ouve a conversa dos pais. O pai vai ficar bravo, porque ele não tem nada que ficar ouvindo a conversa dos adultos. Fica bravo com a Sartina também, que por que ela estava ali perto ouvindo as coisas. E aí, gente, a gente vai ver que na verdade não adianta nada a Sartina estar ali perto, porque ela não entende bem o português. Lembra que a gente falou que só sabia bem o português os negros que eram escolarizados, o que não era o caso da Sartina. Então, a família do Ginho é uma família de negros, mas são negros escolarizados. Enquanto a Sartina falava ronga, a mãe do Ginho também sabe ronga, então com os filhos ela fala português, com a Sartina ela fala em ronga. Aparece o outro criado da casa, o Madunana, que quando chega carregando lenha e mexe maliciosamente com a Sartina. A mãe do Ginho vai ficar brava com aquilo. E quem aparece por ali também é o cão do Sr. Castro, que já tinha aparecido lá no primeiro conto. O lobo, Sr. Castro, o homem branco, o colonizador. Inicialmente ele vem brigar com o Totó, só que o Totó era muito valente, afastava os outros cães. Eles acabam, na verdade, se entendendo e brincando. E o Nando, irmão do Ginho, acaba indo com ele à capoeira, sendo que não era para ele ir à capoeira. A mãe do Ginho já tinha proibido de o menino tentar caçar a cobra. Só que não é que o Ginho de fato vê a cobra, gente. Ele consegue, ele vê a cobra. Só que o Nandito não vê. Os dois cachorros estão brincando, o lobo e o Totó, e acabam entrando na capoeira. O lobo vê a cobra, o Totó não. Quando o lobo a vê, começa a latir para ela. Gente, ladra, ladra, ladra. O Ginho não fez nada contra a cobra e vai acabar acontecendo o quê? A cobra pica o lobo, pica o cachorro do Sr. Castro e ele vai rumo à casa de seu dono. O Nandito e os outros irmãos do Ginho ficam muito nervosos. E quando se afastam, é o Madunana, né, o criado, e o Ginho que vão conseguir matar a cobra a pauladas. Vão jogar um pano na cobra e aí vão dar pauladas nela. Enfim, eles eliminam a cobra. Até aí tudo parecia resolvido, né? Mataram a cobra, que estava ali matando as galinhas e comendo os ovos e os pintinhos. No entanto, do nada, o Sr. Castro vem tirar satisfação com o pai do Ginho, com o papá, sobre a morte do cão, querendo que o papá pague uma indenização ou então ele faria uma queixa à administração.
Gente, isso é um absurdo. O lobo invadiu a propriedade do papá, foi picado pela cobra, que não era um animal criado pela família, então foi um acidente, e o senhor Castro quer indenização. Isso é o maior absurdo. Isso é um abuso de poder. O pai do Ginho tenta argumentar, só que de nada adianta. A voz do colonizador prevalece. No jantar, o papá decide rezar com os filhos, naquele dia sem a Bíblia, e diz a Ginho que quando se está zangado, Deus é o melhor conselheiro. Deus lhe dá forças para continuar. Isso é necessário para sobreviver. O Ginho havia presenciado o que acontecia sempre com os oprimidos. E aí o papá vai fazer uma metáfora, vai fazer uma analogia sobre a situação deles com cavalos. E ele fala de cavalos doidos e de cavalos mansos. Os cavalos doidos, que seriam aqueles que se rebelam contra as coisas, que se revoltam contra a colonização, são mortos rapidinho, enquanto os mansos se mata pouco a pouco, enquanto quem aguenta calado acaba sobrevivendo. Então o pai explica como funciona a opressão e que é melhor resistir que morrer. A mãe chama o Ginho, dá um berro, diz que no dia seguinte ele vai tomar o purgante. O menino deita-se e deseja adormecer com sartina para não sonhar com cobras e cães. Esse final também acaba surpreendendo a gente, né? Porque lá atrás a gente acha que ele não estava querendo olhar as pernas da sartina. E aqui aparece pra gente que ele queria adormecer com ela. Gente, quanto injustiça, quanto opressão, como o Luiz Bernardo Roana é um mestre para mostrar tudo isso pra gente. Vamos pro próximo conto, conto número 6, As Mãos dos Pretos, que é bem curtinho, mas assim, muito chocante. A gente tem mais um narrador em primeira pessoa, criança, só que dessa vez é um menino branco. Inicialmente ele vai nos contar o que um dia o senhor professor, olha o símbolo de autoridade aí, disse sobre o fato das mãos dos negros serem mais claras que o resto do corpo deles. Olha só, gente. Já não sei a que propósito que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas no chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Que afirmação extremamente preconceituosa e racista do professor, dizendo que os negros eram como bichos que andavam com as mãos no chão e aí as mãos não tomavam sol, né? Para piorar, a gente vai ver também o comentário do senhor padre, que é muito racista também. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós. Olha, aí a gente entende que o narrador é branco, porque até os pretos eram melhores que eles. Então, olha o comentário do padre, como se os pretos fossem piores que os brancos, fossem inferiores aos brancos. O fato é que ouvir o comentário do senhor professor, ouvir o comentário do senhor padre, despertou no menino um desejo de querer entender por que as mãos dos pretos eram mais claras que o resto do corpo. E ele vai começar a perguntar isso para as pessoas. E vai acontecer o que, gente? Vai ouvir mais um monte de comentário preconceituoso da dona Dores, que disse que era assim para eles poderem fazer comida para os brancos, a mão precisa estar limpa. Aí tem comentário do senhor Antunes da Coca-Cola, da dona Estefânia.
até que ele vai chegar na mãe dele querendo saber o que a mãe achava. Primeiro a mãe pede para ouvir tudo que tinham falado para ele e ri muito do que eu ouvi e diz a sua própria opinião, que é algo extremamente decente. Sua mãe, gente, vai falar de igualdade. Ela não é racista. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer coisa, são homens. A fala da mãe dele aí, uma fala extremamente sobre igualdade no meio desse universo extremamente preconceituoso e de exploração. Chegamos no penúltimo conto, mais uma palavra africana aqui como título, Nhingitimo, que significa tempestade. É o vento que vem do sul, então é uma tempestade bem forte. A gente está diante de um narrador em primeira pessoa, assim, que não é protagonista e não é ninguém que a gente conhece, que vai contar o que ele observou. A história se inicia falando sobre como as rolas, rola é um tipo de passarinho, como as rolas se organizam para conseguir comer milho e que elas sempre estão ali juntas. É uma estratégia de ataque. Apenas, olha um trechinho que vai aparecer no conto mais de uma vez, mas modificado uma partezinha ali. De vez em quando, 2, 3 rolas, 6 no máximo, destacam-se da trajetória do resto do bando e pousam nas machambas para provar os grãos. Então há a menção do trabalho que as rolas fazem para atingir o seu objetivo, o que é muito simbólico aqui, já que a gente está falando da luta dos moçambicanos pela independência, né? O protagonista é o 8, Alexandre Otto Massinga. Ele é preto, ele é jovem, não domina bem o português, então não é escolarizado, muito inexperiente por ser jovem e ingênuo, apesar de ter grande conhecimento sobre a machamba, sobre plantação, sobre como funciona o clima da região. A gente vai ver que essa ingenuidade, essa falta de experiência vai prejudicá-lo muito. Ele trabalha na machamba do Senhor Rodrigues, que também é chamada aqui de Lodrica, e tinha sua própria machamba do outro lado do rio, no Goana. O lugar onde ficava sua machamba, o colonizador ainda não tinha chegado, então ele trabalhava para um português, mas tinha também a plantaçãozinha dele. E um dia ele chega no bar contando que vai vir o Nhingitimo, né? Os ventos vão vir, a tempestade vai vir. E a machamba do colonizador, que era enorme, que tinha devastado um monte de árvore para produzir cada vez mais, ia ser destruída, porque não tinha proteção natural. Enquanto a dele, que era menor e respeitava o ambiente, digamos assim, prosperaria, não seria destruída pelo clima. E ele começa a fazer uma série de planos que aí ele poderia vender o que ele tinha, que ele ia ganhar um dinheirinho, que ele poderia se casar, ou seja, né, trabalhava com objetivos de ter ali uma vida um pouquinho melhor. Os mais experientes que estavam ali dizem para ele no bar: será que eles, olha de novo eles, né? Os brancos, os colonizadores, não vão ficar zangados por 8 conseguir ter dinheiro? Será que vão permitir isso? O 8 fica inconformado, porque na visão dele não tem motivo para ninguém ficar bravo, porque tudo que ele estava fazendo sem matar ninguém, sem roubar, fruto do próprio trabalho, fruto do suor dele. Só que, gente, ele falou demais, né? Ele devia ter ficado quieto.
E isso vai chamar a atenção do senhor administrador, do senhor Rodrigues. O senhor Rodrigues vai pedir para o administrador fazer perguntas sobre essa terra, se ela era produtiva e tudo mais. Então, as terras são tomadas pelos portugueses, logicamente, espera isso. O 0,8 não quer aceitar, ele quer lutar como todo jovem, e ele quer que os outros pretos lutem com ele, porque aquilo é uma justiça, porque eles não podem se calar. Mas calar é resistir, é sobreviver. E sobreviver é uma forma de luta. Chega o Ninguitimo exatamente no momento em que o 0,8 está rindo de desespero, porque, segundo ele, todos estavam com medo de agir. Aí, gente, um Maguiguana berra que o 0,8 estava maluco, grita lá pro senhor Rodrigues, né? Diz que ele já tinha matado gente que também quer matá-lo, ele conseguiu fugir. O senhor Rodrigues pede a seus homens que peguem as armas para baterem, essa palavra que ele usa, abater, como se o 0,8 fosse um animal, para bater 0,8 antes que ele mate mais gente. Claro que o 0,8 vai ser morto. E aí o narrador, que simplesmente observava, que não fazia nada, só observava, faz uma reflexão sobre sua própria falta de ação, dizendo que aquilo precisava mudar. Gente, triste, tristíssimo. O colonizador sempre querendo mais e mais, sem deixar ter condições mínimas de sobrevivência para o colonizado. Nessa edição aqui, a gente tem um conto extra, o Rosita até morrer, que na verdade é um conto em formato de carta, em formato de epístola. E esse conto não foi publicado pela primeira vez junto com os outros. Esse conto foi publicado em 1971. A carta vem datada de 10 anos antes. Vem datada de 17 de abril de 61. Rosita é quem é o remetente e Manuel do meu coração é o destinatário. Quando a gente vê esse nome Manuel, a gente até pensa que é um português, mas a gente vai ver que não é. A gente vai ver que é um negro, é um nativo, é um preto que abandonou as próprias origens para ficar do lado dos portugueses. A Rosa, a carta tá cheinha de erros ortográficos, erros de português. Quem escreve não é a Rosa não é nem alfabetizada. Ela pede para o Chico Mandlate escrever. Então, esse Chico é escolarizado, né? Sabe escrever, mas cheinho de erros. Mas a gente consegue entender o que é dito. E a Rosa está escrevendo para esse Manuel, que há vários anos antes a engravidou, fugiu, não assumiu a filha. Agora a filha dele está grande, está em idade escolar, só que não pode frequentar a escola porque o pai não registrou a filha. Então a falta de documentos está impedindo a educação formal da menina. Esse cara não presta, né? Porque olha o que fez com a Rosa, e mesmo assim ela continua gostando dele, esperando algo dele, que deixa claro que ainda tem sentimentos com relação a ele, e diz que ele acabou esquecendo da filha, dos antepassados, da terra, que agora é como se ele fosse branco. Ou seja, gente, ele foi para o lado dos portugueses. As pessoas tentam trazer Rosa à realidade, mas ela duvida se de fato o Manuel trabalha para os colonizadores, ou seja, ela não enxerga o que está na cara dela. Ela se declara na carta, diz que ainda gosta muito dele e também diz que o Chico não vai contar nada para ninguém. Gente, esse é o último conto, então, de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Compartilhem o vídeo, divulguem o canal, me ajudem a trazer cada vez mais literatura de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nossa playlist da FUVEST da Unicamp aqui no canal. Beijos e até a próxima. Tchau!